Saudações a todos, eu me chamo Rono Machado, eu sou psicólogo e vocês estão no canal da Livraria Espaço Psi e esse é o nosso quadro, o Papo Psi, onde nós recebemos vários convidados para falar sobre psicologia, arte, cultura e temas afins. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e clica no sininho que vocês não perdem o que a gente está produzindo e que vem por aí. E hoje, no Papo Psi, a gente está tendo a alegria de receber mais uma vez o Ignácio Paim Filho, que veio lá de Porto Alegre para Ribeirão Preto para lançar o livro dele novo no IEP e tirou um tempinho para estar aqui com a gente, né? O Paim, ele é psicanalista, escritor e vai falar um pouco com a gente hoje sobre a trajetória do livro, sobre racismo, sobre psicanálise. Então, Paim, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite no meio dessa agenda apertada. Muito obrigado, é um prazer retornar ao Espaço Psi e principalmente aqui poder conversar em meio aos livros, sobre livros. Sim. E a importância aí da escrita na formação interminável de todos nós psicanalistas. Sim. E, bem, como eu disse para o pessoal, nós já tivemos uma conversa anteriormente, onde você contou um pouco da sua trajetória de forma geral, então nós vamos deixar o link na descrição para quem quiser assistir. E como eu falei que você vai lançar o seu livro no IEP, também vou deixar o link de um vídeo que a gente foi até o IEP, entrevistou algumas pessoas lá e foi muito bom. Então, quem quiser saber mais sobre a sua história tem essa opção e aí a gente segue hoje falando mais sobre o livro. Ok, ótimo. Paim, naquele nosso primeiro encontro, você comentou comigo como essa relação da psicanálise se debruçando sobre o tema do racismo ainda é algo muito novo, muito recente, né? Isso também demarca a responsabilidade que tem o seu trabalho. E agora você está nesse novo projeto com um livro novo falando sobre o tema. Conta pra gente um pouco de como foi essa ideia, de como surgiu, de como foi a trajetória para escrever o livro. Bom, o livro tem aí uma questão assim, mesmo que tu tenha dito, né, o meu livro não é o meu livro, né, é um livro nosso, porque é um livro que a proposta surge assim, dentro de uma ideia e de uma produção coletiva. Então nós temos 6 colegas que somos organizadores desse livro e a ideia é a organização ser coletiva e todos os capítulos são construídos por coletivos que se interessam pela problemática racial, né? E a ideia de escrever um livro coletivo composto por coletivos é a ideia central, assim, que é um diferencial fundamental de toda uma concepção de mundo aí que a cultura afrodiaspórica tem como elemento central. Ou seja, nenhuma transformação se faz a nível individual. As grandes transformações sociais, políticas, econômicas e psicanalíticas dependem da força dos coletivos. Então a ideia inicial ela surge desse movimento de ampliar, de que a gente possa complexizar as questões de uma ciência, né, e a psicanálise, enquanto psicanálise clínica, né, que a maioria de nós psicanalistas exerce, ela corre o risco de se ver como uma ciência do individual. E ela não é uma ciência do individual, ela é uma ciência do coletivo, da comunidade humana como um todo e, evidentemente, as singularidades das histórias de cada um de nós. Então, esse livro ele vem com essa proposta, não só a proposta de conversar a psicanálise e as questões raciais, mas de conversar desde essa perspectiva, né? Que diferentes leituras e o trabalho de construir um texto, né, entre vários colegas, né, que é um trabalho que exige afinidade, que exige discussões, que exige tomadas de posições de onde irmos. Então, o livro versa basicamente, e o start inicial é justamente trabalharmos como coletivo e não como individual. Evidentemente, eu estou aqui nessa conversa contigo, tem essa atividade no IEP, onde a gente vai lançar o livro, mas eu venho em nome desse grupo e desses grupos que trabalham tanto nas instituições psicanalíticas como grupos ligados às universidades. Sim, sim. Essa importância do coletivo, acho interessante você tocar nesse assunto, Paim, porque às vezes as pessoas elas têm uma ideia de que a psicanálise ela é sobre só o indivíduo e às vezes até criticam a psicanálise nesse sentido. Então, fazer uma psicanálise que fala sobre o racismo, que já quebra algumas fronteiras nesse sentido, e que demarca essa ideia do coletivo é bastante importante para mostrar o quanto a psicanálise está se atualizando e abrangendo muita coisa.
E quando tu me pergunta, assim, né, em relação a uma primeira conversa que nós tivemos aí há 1 ano e meio, acredito, quando eu estive aqui a última vez, né, o que aconteceu, que elementos foram surgindo dentro do universo psicanalítico, né? Esse universo, como a gente conversou a primeira vez, que até 2020 a temática do racismo não aparecia nem em discussões científicas e muito menos na produção psicanalítica. E hoje, e o livro vem para marcar entre tantos, né, nós temos uma produção mais própria, né, ou seja, o universo psicanalítico, as instituições psicanalíticas têm produzido, têm escrito questões importantes que vão materializando e vão dando matéria para ser discutida, pensada, né, nós vamos marcando um lugar, né, a história do povo negro por excelência, né, nesse movimento afrodiaspórico que sofremos, da qual somos herdeiros, né, nós somos um povo que a oralidade é a grande questão, a transmissão oral, né, em África a transmissão vai se dar pelas gerações que vão repassando ensinamento de geração para geração via a palavra escrita. A palavra oral, né? A palavra escrita, ela surge num outro contexto, né? E quando a gente então se aproxima de um lugar tão importante e como também marcar lugares, como problematizar questões, a produção escrita ela é fundamental. Então, de novo, o nosso livro, ele tem entre elementos, esse elemento que a gente queria trazer para a discussão, como tu mesmo disseste, o que a psicanálise carrega do coletivo, do social como um todo e como é que isso chega dentro dos nossos consultórios. Cada sujeito que nos busca trazendo uma história individual e uma história coletiva. E a história do racismo, como todos nós temos discutido, ele estrutura a ordem social e ele estrutura o inconsciente, se nós quisermos ganhar um conceito central na psicanálise. Então, eu diria que nesses praticamente 5 anos em que temos trabalhado, temos trazido questões importantes, temos avanços, né? Temos muito a trabalhar, não tem a menor dúvida, mas avançamos bastante, né? Hoje a gente consegue ter essa temática fazendo parte da maior parte das atividades científicas, né? Agora, daqui a menos de um mês, nós temos o Congresso Brasileiro de Psicanálise, e no Congresso Brasileiro de Psicanálise, além de termos os nossos livros e vários livros versando sobre a questão racial, também temos vários espaços científicos onde vamos seguir discutindo isso, né? E isso então vai dando um lugar e uma representabilidade de um pensamento e de uma forma de conceber a própria psicanálise que eu diria que o povo negro está podendo fazer uma transformação importante e significativa dentro do universo psicanalítico. Sim. Eu tenho repetido uma frase em vários lugares, que a frase não é minha, essa frase inauguralmente é de um professor D'Amico, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele dizia já há algum tempo atrás que não é só o que a psicanálise tem a oferecer para o povo negro, é o que o povo negro tem a oferecer para a psicanálise. Inclusive uma outra concepção de mundo, porque a concepção de mundo da qual o mundo ocidental, escravista e racista, é extremamente individualista, é a antítese disso, né? Então a gente está podendo aprender com isso, trazer isso, e de uma forma que o livro escrito materializa com muito mais potência. Sim, sim, faz muito sentido. E como é que você tem percebido, Paim, a recepção de todos esses esforços, que são coletivos, como você está colocando muito bem, como tem sido a recepção disso no meio psicanalítico? Olha, o meio psicanalítico, como toda a ciência centenária, tem vários pontos assim de resistência, de dificuldades, né? Ainda a gente escuta em alguns momentos se a temática racista e as questões do racismo é um objeto de estudo da psicanálise ou não, né? Como se isso fosse algo que não diz respeito a nós como um todo, né? Mas, mesmo com esses pontos que eu diria um pouco mais isolado, eu diria que nós temos uma psicanálise mais arejada, uma psicanálise que rompeu com algumas fronteiras, claro que rompeu com essas fronteiras a partir da tensão que o movimento negro dentro das instituições psicanalíticas tem feito. Eu sempre cito as instituições psicanalíticas porque a universidade, as universidades públicas, principalmente a partir das ações afirmativas, elas estão num outro pique, num outro tempo, muito mais com maior capacidade de desenvolvimento, de produção. Mas as instituições psicanalíticas que então têm esse caráter mais conservador e de uma clínica, como nós dizíamos, centrada
num egocentrismo excessivo, ela começa a apresentar fissuras. E essas fissuras têm a ver com outras escutas, com outras possibilidades de ouvir o sujeito. E isso se vale muito. O que é a contribuição desse pensar, né, disso que a gente tem podido olhar com mais carinhos, assim, que outras visões de mundo temos além da visão de mundo clássica do mundo ocidental. Então tem uma certa abertura que tem se produzido e tem outras perspectivas. Eu tenho muito relido e retomado, e tu sabes assim que o meu objeto de estudo, amplamente falando, e em especial, é a obra freudiana, é o que eu me dedico e tenho feito muitas costuras da obra freudiana com as questões raciais. Evidentemente, sempre lembrando que o Freud não é um sujeito que vai trabalhar, não só o Freud, nenhum dos grandes clássicos da literatura psicanalítica trabalha uma temática racial, mas vão deixando aberturas para que a gente possa fazer costuras. Então, nos meus textos, nos meus escritos, tu vai encontrar ali um pensar freudiano, ora convergindo, ora divergindo com o pensamento freudiano, mas dentro de um Freud vivo que nos convoca a pensar, a refletir. Então, tem feito esse trabalho, e esse trabalho para mim é fundamental e importante. E isso permite que a gente vá ampliando as percepções. E eu tenho voltado muito a ler uma das conferências, das novas conferências introdutórias do Freud, publicada em 1933, e uma das questões que eu tenho me voltado a discutir, a ler, porque ela me interessa, é quando o Freud, na conferência 35, ele vai falar sobre uma palavra em alemão, que eu me atrevo a dizer, às vezes, com todos os equívocos da pronúncia, né, que na tradução, que a maioria dos tradutores nos chamam, eles chamam de cosmovisão, né? E que na Imago Antiga e algumas versões contemporâneas ainda manteram a palavra em alemão, que é a Weltanschauung, né, que é uma visão de mundo, uma cosmovisão. E aí, nessa conferência, o Freud vai falar sobre cosmovisão, tanto religiosa como científica. E sucintamente ele nos diz, cosmovisões religiosas são dogmáticas, estão fechadas, são pré-estabelecidas e não estão sobre o escopo da possibilidade da dúvida ou da interrogação. Uma cosmovisão, uma Weltanschauung científica, é a possibilidade de que toda a teoria é uma teoria, é uma tese, é uma hipótese e que está sempre sob o julgo de ser revista e reavaliada. A própria obra freudiana, ela é feita de rupturas, né, do Freud reinventando a sua própria história. Claro que a gente conhece mais, quando a gente estuda Freud, é a virada de 20, toda uma outra perspectiva que o Freud vai propor. Então, a obra freudiana, dentro da concepção da cosmovisão freudiana, que é uma cosmovisão ocidental, é uma cosmovisão, como a gente diz, eurocêntrica, ele carrega esses mesmos postulados. Mas, então, a Weltanschauung científica eurocêntrica, ela tem esse diferencial em relação a uma Weltanschauung religiosa, mas porém ela carrega algo de religioso. O que ela carrega? Porque ela carrega a história do universal. E o que é o universal? O universal desde a perspectiva de quem cria teorias. E o europeu vai criar teorias que vão abarcar o novo mundo, vão abarcar o continente americano, o continente africano, dentro de uma concepção de mundo monoteísta, toda uma questão importante e significativa, a relação com a natureza, com o meio ambiente, etc. Então, essa cosmovisão, ela tem várias coisas extremamente restritivas. E que, justamente, quando a gente consegue dialogar e ampliar, né, essas cosmovisão, vamos vendo outras concepções de mundo. Porque essas concepções de mundo vão criar teorias. Então, a teoria freudiana, ela é criada dentro dessa concepção. Hoje a gente dialoga com vários pensadores, e esses pensadores, principalmente os pensadores africanos, que é um movimento recente dentro do universo psicanalítico, é conversarmos com pensadores africanos, seja afrodiaspóricos ou em África, né, conversarmos com vários psicanalistas negros que têm uma produção significativa, desconhecida pela maioria de nós até 2020. Então tem essa amplitude e de uma outra perspectiva, né? E eu sempre tenho dito, além da perspectiva da população afrodiaspórica, quilombola, temos todas as perspectivas dos povos originários. Então temos vários pensadores que têm nos trazido outra forma de ver e olhar o mundo, né? Talvez a minha maior surpresa na minha ignorância, quando eu fui poder ler o que significa monoteísmo e politeísmo, que nós podemos pensar é meramente uma questão religiosa. Não é meramente uma questão religiosa, é um modo de compreender o mundo pelo qual todos nós somos atravessados.
independente de eu ser ateu ou religioso. Ou seja, o monoteísmo ele tem uma questão hierárquica de um Deus e toda uma hierarquia a partir daquilo, que é a lógica do patriarcado. Então, essa é a concepção de um mundo universal, central, que tem um Deus a quem eu me referendo. Seja esse Deus, Deus Pai, seja Cristo, etc. Então, a teoria monoteísta, ela traduz uma concepção de mundo que o mundo ocidental está subordinado, independente das nossas questões. Quando a gente fala de politeísmo, o politeísmo, mais do que uma questão religiosa, é a possibilidade de dialogar com várias formas de ser e estar no mundo. Então, justamente isso. O Nego Bispo, por exemplo, é um dos autores que eu li, ele dizia por que foi tão importante para o colonizador cristianizar e tirar dos povos africanos a ideia do politeísmo. Porque é tirar e dessubjetivar e criar uma outra lógica e que, evidentemente, numa lógica vertical e hierarquizar, tu poder colocar o povo negro na base dessa pirâmide. Sim. Então, essas concepções de mundo, nós passamos a discutir desde outras perspectivas. A partir dos povos afrodiaspóricos, a partir dos povos originários, a gente pode discutir, inclusive, o modelo de família, que hoje discutimos mais, etc., não só as famílias heteronormativas, etc., mas passamos a discutir outras concepções, que outros elementos estão envolvidos nessas questões. Isso que eu diria que já é algo que começa a tensionar o ambiente psicanalítico. Sim, sim. E veja, Paim, eu penso que essa resistência, ela não diz só sobre uma ciência ou só sobre a psicanálise, fala muito sobre o nosso cenário aqui no Brasil. Então, a gente sabe que existe toda uma recusa em relação à própria existência do racismo. É o que falam do mito da democracia racial. Uhum. Então, é um tema que parece que ele sempre traz algum grau de recusa, de resistência, de tensionamento. E o quanto deve ser desafiador se propor a falar sobre isso. Acho que não só no nível pessoal de ter que se haver com as próprias questões, né, da raça, mas também de ter que se haver com toda essa forma que estrutura mesmo, sociedade e tudo que é produzido ali, inclusive a própria ciência, a psicanálise. Realmente assim, né? Porque também esse é à medida em que a psicanálise começa a se aproximar, começa a trazer isso para o centro e não manter na margem, o que a gente conquista com isso? A gente conquista algumas coisas que eu elenquei para ti, mas também entra em cena o compromisso da psicanálise quando ela dialoga com a cultura, quando nós dialogamos com o meio social amplamente falando. Nessa nossa conversa, é uma conversa que provavelmente possa interessar a psicanalistas, a psicólogos, a psicoterapeutas, mas a pretensão é maior do que essa. Né? A nossa pretensão, dentro do possível, se esse diálogo pode romper essas fronteiras, né? Porque essa questão do racismo, evidentemente, né, tem sido o meu objeto de estudo enquanto psicanalista, mas é mais do que isso. Né? A pretensão é formar novas gerações de psicanalista onde essa temática passe a fazer parte do dia a dia. E se nós tivermos uma população implicada nessa questão, nós também vamos interferir minimamente no contexto social. Nós vamos produzir questionamentos aonde não há. Né? Nós vamos possibilitar que o sujeito às vezes se dê conta que ele padece da dor do racismo sem se dar conta da permanência da questão do racismo. Né? Não basta ser negro para tu poder ter uma concepção de que o racismo existe e o que ele faz contigo. Porque muitas vezes, nesse mito da democracia racial, etc., tendemos a não nos conectar psiquicamente, só que eu não me conecto como forma de proteção, entre aspas, que não nos protege, muito antes pelo contrário. E à medida em que tu vai dialogando amplamente, as pessoas vão se dando conta de coisas até então não pensadas por elas. Sim. Né? E que isso, então, eu diria que a psicanálise indo mais além dessas questões. Eu acho que um desafio que está posto e que eu tenho também tensionado é os colegas que trabalham com crianças, né? Que trabalham com psicanálise ou psicologia infantil e adolescente. Eu trabalho com adolescentes, né, jovens adultos, mas não trabalho com crianças. Então, eu tenho tensionado algumas instituições em Porto Alegre, tenho feito um trabalho de que essa temática também possa ser trabalhada pelos colegas que trabalham com crianças, né, onde aparecem essas temáticas, onde essas temáticas estão postas, aonde esse racismo estrutural ele vai estar se replicando, né, de uma forma
silenciosa, entre aspas, mas está presente. Então, eu acho que esse compromisso da psicanálise, não só com a formação de psicanalista, com o trabalho do psicanalista, mas o compromisso social que o psicanalista também tem, né? Então, o que a psicanálise pode contribuir? Óbvio que a temática do racismo, ela envolve várias ciências, mas a psicanálise tem um instrumento, nós temos recursos para poder estimular que isso possa ser pensado, que a gente possa levar isso, porque ainda, tu me perguntava das resistências, ainda é um lugar relativamente comum essa expressão, isso é muito mimimi, né? As questões raciais, até que existe e tal, mas não é bem assim, né? Porque ainda faz parte daquela máxima, né? Que o racista não vai se dar conta, entre aspas, porque aquela dor não é dele, né? Então, trabalhar a temática do racismo é também trabalhar uma temática que está implícita, né? Que é a temática da branquitude. Quem é o povo branco, né? Um dos meus últimos trabalhos, que não está nesse livro, mas está num outro livro, que nós construímos com um colega, que não é só o tornar-se negro, que assumirmos o nosso lugar, também o tornar-se branco. E o branco poder assumir a sua responsabilidade pela questão racial. Então, quando se fala de ações afirmativas, de ações reparatórias, nós estamos falando do quê? Da responsabilidade por quem inventou o racismo. E quem inventou foi o povo branco. Então, é necessário que ele se implique nisso e se responsabilize para a gente poder pensar e fazer mudanças no contexto social, nas suas mais variadas roupagens. Então, essa necessidade, esse trabalho, hora de denúncia, que é importante e significativa, mas a partir das denúncias, o que nós fizemos com isso? Né? Como em 2020, retomando rapidamente, quando essa pergunta passa a ser feita, eu diria que essa pergunta eu tenho feito em quase 100% dos eventos psicanalíticos que eu participo. Onde estão os negros? Né? Onde estão os negros nessa plateia? Né? Hoje à noite eu vou estar nessa atividade, amanhã pela manhã também. Provavelmente, né, a instituição tem algumas ações reparatórias para esse evento, mas provavelmente nós vamos ter um número muito pequeno da população negra ainda. Né? Porque esse movimento ele está acontecendo, tem ganhado espaços bem maior do que tínhamos, né? Nós conversamos muito que por bom tempo o mundo psicanalítico sustentava a tese do negro único, né? Que sempre foi usado de alguma forma para legitimar algo que vai se juntar com o mito da democracia racial. O mito da democracia racial, ele tem um outro elemento fundamental que está nas entrelinhas do que tu disseste, que é a questão da meritocracia, né? Então, como é que tu juntava isso para criar uma pseudo-verdade, né? O que tu diria assim, né? E eu, pela minha história, né, por muito tempo, eu fiz parte de alguém que sustentou o mito da meritocracia. Ou seja, se eu me formei médico, me formei psicanalista, tenho uma clínica razoável, produzo, escrevo, a máxima, se o Paim faz, por que todo mundo não pode fazer? Né? Ou seja, a branquitude sustentava a ideia e era importante que tivesse negros únicos, porque os negros únicos era para corroborar a ideia se todos os negros trabalhassem, porque o que foi colocado sobre nós é que éramos preguiçosos, que é o maior absurdo, porque trabalhamos praticamente 400 anos de sol a sol, sem ganho nenhum, né, nesse lugar de objetificação total. Então, essa engrenagem, essas mudanças, começam a desenhar outros cenários que nos permite olhar outros elementos, né, elementos importantes que fazem que possamos conversar sobre essas questões, trazer essas questões, né, e poder tirar desse lugar. Porque tem uma outra questão que eu também tenho dito nos espaços psicanalíticos, é que assim, além de uma dívida que o povo branco como um todo tem conosco, a psicanálise, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, pensando essas ciências em comum, elas têm uma dívida maior ainda, porque elas criaram teorias para legitimar que o racismo era um problema meu, enquanto homem negro, e não que o racismo estrutura o ambiente social e ao estruturar isso tem todos os danos psíquicos, né? Se tu olhasse uma intervenção de um analista em 2018, 2019, ele iria trabalhar que o racismo tem a ver com meus traços paranoides, que o racismo tem a ver com a minha autoestima, né? A ideia
que eu possa invejar o que o povo branco tem e que eu não tenho, né? Então eu estaria invejando a pele branca do Joãozinho e não que talvez eu pudesse estar invejando todos os privilégios que ele tinha por simplesmente ser branco. Sim. Né? E quando eu falo isso, eu lembro de um termo freudiano que quando a gente vai discutir as questões de gênero, ele sempre retorna, né? Que é uma expressão do Freud que é anatomia destino. Né? Freud usa essa expressão pelo menos 2 vezes sobre anatomia destino, né? E um dos lugares que ele vai usar a expressão que é anatomia destino é de um trabalho centenário aí que tem a ver com a dissolução do complexo de Édipo. Então, quando ele diz que anatomia é destino, claro que a gente vai dizer anatomia biológica, ela é destino, anatomia psíquica é construção, é elaboração, etc. Mas se nós pegássemos essa frase, anatomia é destino, e entrássemos nas questões raciais, nós podemos dizer que tem uma anatomia que é destino, que um sujeito branco, a anatomia desse corpo branco, ele vai ter um destino, a priori, de uma série de privilégios, enquanto eu ou tu, como um homem negro, né, nós não vamos ter, porque essa anatomia ainda marca os nossos destinos. Né? Nós não temos a mesma liberdade, a mesma possibilidade de frequentar espaço por essa anatomia. Né? Nós somos 2 homens negros que, nos ambientes que entrarmos, nós vamos ser reconhecidos dentro desse lugar. Obviamente que vamos ter homens e mulheres negras de pele mais clara ou de pele mais escura, mas homens e mulheres negras, né, e que o fenótipo fique muito explícito, é uma anatomia, se o contexto social, e a gente não tensionar, vai marcar os nossos destinos. E qual era o destino marcado até 2010? O destino marcado é o destino que todos nós que passamos pela universidade de uma geração antes de 2010, todos nós fomos um pouco negro único. Ou, no máximo, tínhamos um ou outro colega negro, mas um colega, tu vai ouvir N histórias sobre isso. Depois de 2010, 2012, ações afirmativas e esse cenário vai mudando. Então, nesse sentido, nós temos uma anatomia que marca destinos. Claro que quando o Freud fala anatomia destino, o Freud está falando das diferenças anatômicas. Anatomia destino, e também, de novo, a gente tem que reler que ele está falando da questão falocêntrica, ter pênis ou não ter pênis. E todos nós sabemos que numa cultura patriarcal, em que os homens têm maior poder, essa anatomia, ser homem, já coloca num lugar específico. Né? Se a gente quisesse discutir um pouco o conceito que a Lélia Gonzalez talvez fosse uma das inauguradoras do conceito de interseccionalidade, nós traríamos raça, gênero e classe. E ultimamente eu tenho incluído, e outros autores, além de raça, gênero e classe, as questões climáticas. Elas estão nesse combo em que tem uma inter-relação sobre isso. E qual é a inter-relação de gênero e raça ou classe? Raça e classe está muito posto. Por quê? Nós somos 56% da população, a princípio, a população negra. Esse 56% deve representar, provavelmente, a maior parte da população em situação de vulnerabilidade. Porque ser negro e pertencer às classes menos favorecidas está intrinsecamente colocado pela história do racismo e da escravidão. Então, a classe e gênero, óbvio que vão ter pessoas brancas pobres, mas a gama de população negra e pobre é muito maior por essa história ampla e importante. Né? E quando entramos na questão dos gêneros, pensando restritivamente, o fato de alguém ser mulher, numa cultura patriarcal, seja do século XX ou do século XXI, as mulheres ainda ocupam um lugar de subalternização em relação aos homens. Tanto que isso me tem feito dizer assim que os avanços das ações afirmativas nas instituições psicanalíticas se devem muito às mulheres. Porque as mulheres é que compraram essas histórias. Se o poder ainda fosse, ainda que os homens tenham um poder importante nas ações psicanalíticas, mas um poder em declínio. Né? Mas se o poder fosse muito centrado nos homens, as ações afirmativas não estariam acontecendo. Nós não estaríamos discutindo as questões raciais. As questões raciais vão ganhar uma maior amplitude, e estou falando de mulheres brancas, que vão viabilizar nas nossas instituições as ações afirmativas. Elas vão tensionar, elas vão trabalhar, elas vão se implicar. E eu acredito que elas se impliquem muito mais do que os homens, porque tem um elemento comum. Né? Mesmo que o grau de subalternização de uma mulher branca seja infinitamente menor
do que um homem e uma mulher negra, mas tem algo que marca também essa subalternização, marca essa lógica falocêntrica em relação aos homens. Então, tem um elemento que facilitou esse processo de sensibilizá-las muito mais do que os homens em relação às questões raciais e o movimento pró-transformação do cenário. É porque eu fico pensando, ao te ouvir, Paim, o quanto que o lugar do privilégio, ele é muito propenso ao não pensamento. Preciso pensar sobre essas coisas se eu estou num lugar confortável, né? Então, é como se precisasse existir o desconforto para poder entender também e pensar sobre algumas coisas, né? E acho que se esse desconforto ele não é natural, seja porque a pessoa ela já naturalmente tem uma condição de privilégio, esse desconforto ele precisa existir a partir do momento que alguém está levantando uma pauta e está propondo um diálogo, porque você citou a questão da responsabilidade, né? Eu acho que dá para perceber esse tipo de padrão de pessoas que ou não acreditam que não existe, ou acreditam que existe, mas que elas não têm nada a ver com isso. Então existe, eu não sou racista, então não tem nada para fazer sobre isso. E o quanto que é por si só já um pensamento muito racista, porque você não se responsabiliza, né? E aí se a gente capilariza para o consultório, eu fico pensando como é a escuta de um psicanalista ou uma psicanalista branca, de um negro. Se a pessoa ela não se coloca para fazer esse letramento racial, né? Como é uma escuta que ela talvez vai ser atravessada por vários absurdos e que podem inclusive causar sofrimento, né? Então, o quanto é importante a gente falar sobre isso, levantar essa pauta e discutir tanto a nível sociedade quanto também a nível mais próximo aí do nosso fazer. Acho que tu disse uma coisa importante e nisso eu acho que tem duas grandes discussões que não tenho resposta, mas que tenho assim o desafio de pensar. Uma questão que temos pensado muito é justamente as relações interraciais no set, né? Quer seja um analista negro com um analisando branco, quer seja um analisando negro com um analista branco. Então, as relações interraciais no setting, né? E ela tem vários complicadores. O primeiro complicador, né, é que esse analista branco, essa analista branca, ela carrega essa história no seu DNA, né? Ela é uma herdeira. Quando a gente fala, e tu disseste muito bem, que algumas pessoas vão dizer eu não tenho nada a ver com isso, eu nunca escravizei ninguém, eu nunca tirei nada de ninguém, isso é uma pseudo-verdade. Se tu olhar a história vai te dizer, não, tu é herdeiro de uma série de questões, né? Herdeiro de uma questão importante, e eu que moro no sul do país, onde a imigração italiana e alemã foi muito intensa e é intensa e importante, eu não desconsidero em momento nenhum que a migração italiana, principalmente, conheço um pouco mais, nasci em Caxias do Sul, né? Eu não desconsidero que houve muito trabalho, só que houve muito trabalho enquanto sujeito que era dona de um pedaço de terra e que tinha um local para trabalhar, né? Então, isso é um diferencial fundamental. Quando a gente fala de ações reparatórias, nós estamos falando do quê? De uma população que em 1888, abolição sem reparação, né? E nós vamos ter vários contingentes históricos de homens que vão ficar desempregados sem poder manter suas famílias. E as mulheres vão virar empregada doméstica, a grosso modo. Ou seja, daí é o que o Sodré diz, né? A forma social escravista, né? Tem a abolição, mas a forma escravista segue existindo. A forma escravista é o jeito que eu leio do Sodré, que o Sodré faz um certo contraponto com o Silvio Almeida sobre o racismo estrutural, né? Tem diferenças e tem semelhanças, mas ambos estruturam um contexto. E então, quando a gente olha o que o Sodré nos propõe, a forma social escravista, que eu acho que é um conceito que me faz pensar uma série de coisas, é justamente como o ordenamento social vai se portar. E vai se portar, obviamente, com elementos de tensão, mas vai se comportar que é o lugar que naturalmente, entre aspas, que não é natural, e sim forjado, qual o lugar que cabe a nós, né? Eu sempre tenho dito em vários espaços, e acho que devo ter dito na mesma gravação, aquilo que a Shirley Bembe vai nos dizer, né? Uma pergunta é quem sou eu? Outra pergunta, quem é você? E essa pergunta, quem é você, é uma pergunta que é feita a todos nós, quando entramos em lugares que normalmente não deveríamos estar. Ou seja, em lugares que são frequentados prioritariamente pela população branca. Quando um homem ou uma mulher negra entra nesses lugares, existe uma pergunta implícita. Quem é você para estar nesse lugar
e nesse espaço. Então, essa transformação e essas questões, esses são alguns dos elementos quando, né, parte da população branca se defende dizendo eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem e muito a ver com isso, né? E tanto tem que, bom, aí podemos pensar o que pode ser feito no individual e no coletivo para essas transformações. Sim, sim. E, pai, pensando nisso, e acho que uma palavra que destaca para mim da nossa conversa é a responsabilidade. A responsabilidade que vocês assumem enquanto coletivo para falar sobre isso, a responsabilidade que a psicanálise passa a assumir também diante do tema, e a responsabilidade que todo mundo tem em relação a isso, né? Seja de entender o lugar do branco, seja de entender o lugar do negro, enfim. Então são muitas responsabilidades em pauta. E eu queria pensar um pouco contigo a questão da responsabilidade dentro de uma perspectiva de formação. Tanto uma formação do profissional da saúde, seja o médico, o psicólogo, quanto também a formação do psicanalista. O que é que você entende que a gente precisa para começar a partir de então, formar pessoas que tenham um letramento adequado para lidar com gente de forma geral? Eu acho assim que as ações afirmativas na universidade, nas instituições psicanalíticas, nas instituições públicas, nas suas várias facetas, né, e a palavra já diz, são ações importantes e necessárias. Eu entendo que, e do local que eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla, dentro das instituições psicanalíticas, né, nós temos que seguir para ampliar ações que facilitem o acesso da população negra à formação psicanalítica, que ainda é incipiente. Nós temos basicamente algumas instituições, né, no Brasil como um todo que estão se ocupando, estão trabalhando em prol das ações afirmativas, e eu estou me direcionando, obviamente, seguir trabalhando a importância das ações afirmativas, mas acho que a gente está entrando num segundo momento. Qual é esse segundo momento dentro das instituições? Nós precisamos mudar os programas de ensino. Sim. Os programas dentro das instituições psicanalíticas, e suponho que dentro das universidades, que claro que estão no mínimo 10 anos à frente, né, precisam sofrer modificações. Porque dentro daquilo que eu falo de uma cosmovisão, de uma perspectiva, os modelos que a maioria das instituições tem usado é um modelo centrado nesses pensadores clássicos e seus herdeiros, sem poder problematizar essas outras questões. Então, o desafio que está posto, importante e significativo, como é que isso vai entrar? Como é que a gente vai colocar essas temáticas raciais, as temáticas sobre as questões da branquitude, dentro da formação, dentro do estudo, dentro não só de um letramento, que é uma palavra importante, mas pode se desgastar, né? Os letramentos de cursos, etc. Não, se a formação, e nós entendemos que ela se passa e que isso que nós chamamos de racismo estrutural, com todos os seus desdobramentos, como é que a gente vai trabalhar essas questões? Então, o que eu tenho agora conversado com as instituições e trazido essa questão, bom, como é que a gente vai olhar, né, o programa de ensino, que elementos a gente tem? Isso também são decisões políticas institucionais, claro. Como se pensa. A universidade, quando pensa o programa, tem lá toda uma possibilidade de pensar do que estudar, como estudar, quais são as nossas referências. E diríamos que agora a gente está entrando nesse outro momento que não invalida, nós temos que estar em várias frontes, né? Seguir trabalhando e trazendo as questões e, de um outro lado, nós começarmos a ampliar, né? Falando a respeito do livro, assim, o nosso livro, e outros livros que têm sido produzidos, nós temos uma produção com muito mais volume e com muito mais qualidade que nós tínhamos há 5 anos atrás. Então nós temos produzido mais. Se algum tempo atrás os colegas diziam, mas eu não encontro nada para ler sobre isso dentro de uma produção de psicanalistas que a universidade tem, etc., hoje nós temos. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Né? O movimento negro dentro das instituições psicanalíticas tem produzido, a universidade também. E essa produção tem feito que a gente possa ofertar. Então, quando eu tensiono, temos que ter, né, este diálogo, e um diálogo não marginal, um diálogo central sobre essas questões, nós temos uma produção para poder pensar, para poder trazer e para poder ampliar. Isso sim vai mudar a estrutura. Porque a estrutura das instituições psicanalíticas, elas seguem a mesma. O
que hoje nós temos diferente nos espaços que nós temos transitado. O Rio Grande do Sul, nós temos várias instituições com ação afirmativa, mas são ações afirmativas importantes, necessárias e é porta de entrada. O que nós temos agora que avançar é justamente como é que a gente modifica, né, a forma de ler, de estudar, de pensar, de dialogar com outras, voltando à temática, a partir de outras cosmovisão. Então agora a gente tem mais condições de propor não só do que já está posto no mundo, mas o que a gente tem posto, né? O que vários psicanalistas têm escrito sobre essa questão, né? Hoje ainda precisamos tensionar, mas eu parto do pressuposto, nos espaços em que eu posso falar, etc., que é inconcebível tu fazer atividades científicas onde a temática do racismo não esteja implicada. Né? Então, esse também é um desafio, quando eu te falo que é o Congresso Brasileiro de Psicanálise, vamos ter... Mas esse é um trabalho que nós seguimos comprometidos de ter a nossa produção. Temos produzido coisa e convidado os colegas a discutirem e a produzirem também. Sim. Te ouvindo, eu penso que, lembrando da minha graduação, por exemplo, eu não ouvi uma vez sequer falar sobre Neuza Santos Souza, Lélia Gonzalez, que você citou também, né? Então, foram referências que me apareceram depois e num caminho específico. Então, isso que você falou faz muito sentido, né? Como é que a gente vai colocar essas pessoas na graduação, na universidade, nas formações, mas não vai mudar o que é que está sendo oferecido, ofertado para elas, né? Fica ali nesse padrão eurocêntrico, sem transformar também esse conteúdo. Faz muito sentido. Eu acho que por esses espaços e esses lugares, nós vamos aí paulatinamente produzindo fissuras e, quem sabe, fraturas nesse sistema para que o novo, né, possa surgir, que a gente possa ampliar. E quando eu digo dessa ampliação, é importante se dizer que não se trata de que os autores clássicos da psicanálise não nos interessam, que os autores clássicos da filosofia, da sociologia, etc., mas nós podemos ter diálogos mais simétricos e não tão hierárquicos, né? Como todo colonizador tende a fazer que o colonizado absorva aquilo como uma verdade única. Então nós temos condições de termos diálogos mais simétricos. Eu tenho dito em vários espaços também que esse é um compromisso que nós, no mundo psi, temos, que é produzir ciência sobre a questão racial, né? Quanto mais eu produzo, mais eu estou qualificado em entrar em discussões científicas. Um colega não venha me dizer, eu acho que não. Não, eu acho não é uma resposta que tu me dê. Por onde tu vai para fundamentar que a questão do racismo, como eu estou propondo a partir dos meus referenciais, não encontra sustentação. Sim. Aí a gente sai de uma discussão de boteco. No boteco eu posso achar um monte de coisa, né? Por uma discussão científica. Então, eu diria que a gente tem conquistado muito espaço porque temos produzido, temos trazido nossas leituras, nossas costuras, etc., né? Eu te dizia aí na minha conversa com Freud, etc., não tem problema nenhum que um colega me diga que ele compreende que não é assim, desde que ele me diga por onde ele vai para entender que a questão do racismo não estrutura o nosso inconsciente. Então, por onde tu vai para me dizer isso? Bom, que referências tu vai? Né? E não basta me dizer que o inconsciente é individual, que não tem a coletividade, porque isso é totalmente anti-freudiano, né? A gente consegue encontrar na obra freudiana, inclusive eu dizia no Compêndio, que é a última obra publicada por Freud pós-morte, lá ele vai dedicar ainda um espaço para dizer que, por exemplo, o supereu carrega a tradição da raça, da família, do estado, de um povo. Isso está inscrito no supereu. E desde o supereu vai atuar sobre o eu. Então, essa lógica social, escravista, capitalista e de criar subalternos, ela está inscrita no supereu. E desde o supereu, ela vai atuar de várias formas. Isso para pegar um exemplo. Nós poderíamos pegar outros exemplos, né? Mas é uma das frases freudianas que vai dialogar com aquilo que eu diria que os psicanalistas vão fazer, né? Que é, de novo, um grande trabalho nosso, que não existe psicologia individual e social. Isso é um equívoco teórico grave, né? O Freud vai dizer de novo,
que o casal parental, pegando uma coisa clássica, ele vai carregar a história individual e a história coletiva. O Freud vai dizer que a gente é herdeiro do assassinato do pai da Horda, e dentro de uma questão mítica que nos constitui como sujeito, ele vai dizer que está inscrito desde esse lugar e ele não morre e não desaparece em nós. Ou seja, são as várias complexidades para que ele possa dizer, como na psicologia das massas, que psicologia individual, antes de mais nada, é psicologia social. Então, aí a gente traz para o cenário uma série de elementos como nos constituímos. Então, uma ideia, e eu acho fundamental, quando vai se discutir, né, seja na psicanálise no institucional, seja na psicanálise na universidade, né, vamos discutir pensamento científico. E aí a gente pode convergir ou divergir, mas a partir de parâmetros que nos permitam olhar uma série de questões. Então, acho que uma das palavras que, por um tempo, ela fazia muito sentido dentro de uma visão restritiva de mundo. Essa palavra é universal. E o universal nos interessa porque é uma concepção de ver, de entender, a partir de uma universalidade que corresponde, usando uma palavra, né, que hoje a gente lida muito melhor, a partir de um lugar de fala. Não, quem tem lugar de fala na psicanálise até então, né, com toda a questão dos países colonizados, eram os europeus, né, e nós sofremos uma influência grande e importante do pensamento europeu que se julgava universal. Sim. Hoje, pensadores importantes como Ramose vão nos emprestar o conceito de pluriversal, que tem tudo a ver com o que nós conversávamos alguns minutos atrás sobre politeísmo. O politeísmo é pluriversal. O pluriversal são várias formas de ler, pensar, escutar, agregando e não cindindo, né? Então essa é uma aquisição importante que o universo psicanalítico hoje, diríamos com raras exceções, essa palavra é uma palavra que nós temos que pensar. De que universal nós estamos falando e desde que lugar esse universal, né? Porque existem outras formas de enxergar, conceber e, por tabela, interagir no meio que a gente está habitando. Sim. E, pai, é sempre muito inspirador te ouvir falar, porque dá um refresco de uma ideia de que a gente está caminhando para um lugar melhor enquanto ciência. Porque pensar tudo isso e a forma como você tem trabalhado, e você fala, né, da fissura, da fratura, tudo isso vai criando um espaço onde fica inevitável falar sobre isso. E falando sobre isso é inevitável não pensar o que fazer sobre isso. E de repente as coisas vão se transformando, né? Então, num país onde parece que a gente caminha tão a passos de tartaruga em relação a essa temática, te ouvir me deixa mais esperançoso do que desesperançoso. Isso é muito bom, viu? Quero te agradecer, inclusive, por ter topado. Sei que a tua agenda está bem cheia aqui em Ribeirão, mas, como sempre, foi muito bom falar contigo e poder ouvir um pouco da sua trajetória atual com o tema, com a psicanálise. Também quero agradecer a possibilidade de nos vermos, de participar do canal aí, de discutir essas questões, de ter uma conversa também sobre coisas densas, complexas, eu diria espinhosas, mas necessárias, né? E mesmo numa perspectiva do mundo, né, com tanta cisão, com tanta problemática, com tanta violência, eu quero crer aí um quanto de uma expectativa ativa de que a gente pode redesenhar esse cenário, né? Mas quero agradecer muito aí essa possibilidade da parceria. Sim, e em nome do Espaço Psi, deixar um presente contigo aí por ter encontrado um tempinho pra gente. Muito obrigado aí. Obrigado mesmo.